Olá, eu vou apresentar hoje o resultado da prova Física 2 da segunda regimental do segundo bimestre. Mas antes, eu gostaria de deixar alguns recados para vocês. Primeiro que a prova substitutiva e os exames devem ser resolvidos e entregues em 24 horas. Então, cuidado para não perder o prazo. Outra coisa é a rematrícula online. Aproveitem assim que fizer a abertura da rematrícula, refaça a rematrícula, não perca a sua vaga. Está simples, está fácil. No site da faculdade, a rematrícula online. Então, aproveitem, não percam para não perder a vossa vaga. Tá bem? Muito bem. Eu vou apresentar então para vocês a solução da prova regimental do primeiro semestre de 2020. A turma do primeiro ciclo ainda. Vamos para a solução. A questão 1 da prova regimental, segundo bimestre, pede para identificar o sentido da corrente elétrica na malha A, B, C e F. Qual o sentido que ela percorre? Sentido horário ou sentido anti-horário? Os responsáveis para criar a corrente elétrica são os geradores. E nós temos três aqui. Nós temos um gerador 18 nós temos três geradores. O de 18, que tenderia a gerar uma corrente nesse sentido. Nós temos um gerador de 12, cuja tendência da corrente seria esse sentido. E ainda um outro de 6 volts, que tenderia a gerar uma desse sentido. Então veja, eu tenho no sentido anti-horário 18, que eu vou chamar de positivo. Tenho também no sentido anti-horário 6 volts. E no sentido contrário, eu só tenho 12 volts. Então veja, eu tenho aqui, olha, uma condição maior do que essa, né? Aqui eu tenho 24 menos 12. Na verdade, a tensão toda ali, né, seria de 12 volts. E o sentido da corrente elétrica seria determinado por esse e por esse gerador. Então, consequentemente, seria esse sentido e esse sentido. Consequentemente, a corrente elétrica percorreria o sentido anti-horário. Então, o sentido da corrente elétrica, né? Sentido da corrente nessa malha, na verdade, né? Será anti-horário. Então essa seria a resposta. A questão 2 pede a resistência equivalente do circuito. No circuito nós temos uma resistência variável, né? Porém, ela diz que ela vai estar regulada, esse reostato, essa resistência variável, no valor de 1 ohm.
né? Ele teria que dar o valor. Sem o valor, a gente não conseguiria identificar, né? Nós temos ligada a esse reostato, essa resistência variável em série, essa resistência. Porém, nós temos dois grupos, né? Olha, um grupo aqui, que eu vou chamar de grupo 1, né? E um grupo 2, em que nós temos resistências que não estão necessariamente em série, né? Então vamos para esse primeiro grupo 1. Né? No grupo 1, o que eu tenho é que o ponto F e o ponto E, na verdade, estão ligados por um fio, né? Então como se F e E fosse o mesmo ponto, tivesse fechado curto. E na outra extremidade eu vou ter C e D também, como C e D fosse um único ponto fechado em curto. E entre elas, né, eu vou ter uma resistência de 9, né, uma outra resistência de 9 e uma outra resistência de 9 ohms. Bom, nós vimos que a resistência equivalente em paralelo nós podemos calcular da seguinte maneira: resistência equivalente é igual à soma do inverso das resistências. 9 mais 1 nono mais 1 nono. Portanto, 1 sobre a resistência equivalente, 3 nono. Né? Simplificando, dividindo por 3, nós vamos ter 1 sobre 3, certo? Ou seja, se invertermos os dois lados, eu vou ter que a resistência equivalente igual a 3 ohms. Então, a resistência nesse ramo FC, né, vai ser de 3 ohms. Então, isso aqui nós podemos substituir por uma resistência de 3 ohms. Agora, nesse ramo 2, nós temos 2 e 2, a mesma coisa, né? 1 sobre a resistência equivalente é igual a meio mais meio. Metade mais metade vai dar 1. Né? Portanto, essa resistência equivalente vai ser 1 ohm. Eu posso substituir esse circuito inteiro por um circuito assim, olha, onde eu tenho aqui 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm. Né? Agora eu tenho todas elas ligadas em série. Então eu posso dizer que a resistência equivalente, né, total do circuito vai ser de, nesse caso, como elas estão ligadas em série, é a soma delas, né? 3 mais 1 mais 1 mais 1 igual a 6 ohms. Então essa seria a resposta da questão 2, né? A resistência V, a resistência equivalente do circuito, para quando essa resistência variável valesse 1 ohm. A questão 3 pergunta a intensidade da corrente no circuito quando a resistência variável, que é essa da resistência variável, que é essa daqui, vai valer 1 ohm. 1 ohm. Bom, se ela vale 1 ohm, nós pensamos no sistema anterior, né? Que a resistência equivalente do circuito daria 6 ohms, certo? Essa é a resposta da questão 2, né? Beleza. E como que eu vou fazer para saber a intensidade de corrente do circuito? Nós sabemos, né, pela lei de Ohm, né? Pela lei de Ohm,
que a diferença de potencial é o produto da resistência pela corrente. O que ele quer saber é exatamente essa corrente. A resistência equivalente ele tem 6 ohms. E a força eletromotriz, né, desse trecho? Eu vou lembrar que eu tenho, no mesmo sentido, 18, tenho no mesmo sentido 6, portanto eu vou somar esses dois, e vou diminuir 12 volts, que é esse aqui, olha, que está no sentido contrário, porque a corrente vai percorrer nesse sentido. E é essa corrente que ele quer saber. Então essa diferença de potencial aqui, total do circuito, 24 menos 12, vão ser 12 volts. Então agora basta substituir na equação, né? Corrente é igual a 12 volts dividido por 6. Portanto, a corrente elétrica, 2 amperes. E essa é a resposta da questão 3. A questão número 4 quer saber o valor que deve ser regulado esse reostato ou essa resistência variável, né, para que a corrente, né, no ramo AB seja 1 ampere, ou seja, a corrente que vai passar por aqui, né, e seja igual a 1 ampere. Então vamos lá. Eu vou usar o circuito simplificado. Vamos usar o circuito simplificado quando nós calculamos a resistência equivalente, né? Então aqui, nesse primeiro trecho, eu vou ter essa resistência variável. Aqui, substituindo essas duas, eu vou ter uma resistência de 1 ohm. Aí eu tenho um gerador de 12 volts. Substituindo, né, todo esse conjunto, nós vamos ter 3 ohms. 3 ohms. Aí nós vamos ter aqui um gerador de 12 volts, uma outra resistência de 1 ohm e um geradorzinho de 6 volts. Bom, eu não sei qual é essa resistência, e é exatamente isso a pergunta, né? Eu quero saber essa resistência quando essa corrente, né, for igual a 1 ampere. Então, quando que essa corrente vai 1 ampere? Vamos voltar à lei de Ohm, né? Vamos voltar à lei de Ohm. A lei de Ohm diz o seguinte, olha, que a diferença de potencial é o produto da resistência vezes a corrente, certo? Dessa vez, o que eu não tenho, né? Dessa vez o que nós não temos é a resistência. Que resistência? Não é a resistência direta, seria a resistência equivalente, né? A diferença de potencial, nós já sabemos que é 12 volts. A corrente foi dada de 1 ampere. Então, portanto, eu posso dizer que a resistência equivalente, né, tal que, né, a corrente que circula no circuito é 1 ampere, a resistência equivalente é
12 sobre 1. 12 sobre 1. 12 volts, 1 ampere. Portanto, 12 ohms. Essa não é a resposta. Essa é a resistência equivalente deste circuito, né? Desse circuito. A resistência equivalente desse circuito é a soma, como estão todos em série, é a soma de todos. Então eu posso dizer o seguinte, olha, vamos aqui, né? Que a resistência equivalente é igual à soma de todos. RV, que eu não sei, né? Mais 1, mais 3, mais 1, né? Tudo isso é igual a resistência equivalente. Quanto que nós achamos de resistência equivalente? Tudo isso igual a 12. Portanto, aqui eu tiro 12 menos 5, né? Porque eu tenho 3 mais 1, 4, mais 1, 5. Portanto, eu tiro que a resistência variável teria que estar regulada para 7 ohms. Essa é a resposta da questão número 4. A questão 5 pede que calculemos uma capacitância equivalente com um pequeno circuito capacitivo, né? Um pequeno circuito capacitivo. Nós temos, na verdade, dois capacitores em série, né? Vamos resolvê-lo e o resultado deles vai estar em paralelo com esse. Então vamos resolver primeiro esses dois que estão em série. E nós sabemos que quando o capacitor está em série, o que vale é o inverso. 1 sobre o capacitor equivalente é igual a 1 sobre 3 mais 1 sobre 6. Vai dar 3 sobre 6 ou 1 sobre 2, portanto, equivalente igual a 2, não esquecer que é microfarad. Então posso substituir esse circuito por um circuito assim, ó. 2 microfarad e 2 microfarad. Agora eles estão em paralelo. E quando eles estão em paralelo, o capacitor equivalente é a soma direta deles. Então 2 microfarad mais 2 microfarad igual a 4 microfarad. Portanto, a resposta correta é a resposta B. A questão 6 é um pouquinho mais difícil, porque pede dois valores, né? Pede os valores apontados pelos instrumentos A e V, né? Na verdade, você tem um galvanômetro, né? Um medidor de corrente, um perímetro no A, né? Aqui eu vou medir a corrente que passa por aqui, tá certo? E no V é um multímetro, eu vou ver qual é a diferença, né, de potencial entre as extremidades dessa resistência. Tem várias maneiras de fazer, mas a mais simples é a seguinte: primeiro, identificar qual é a corrente do circuito. A corrente do circuito é igual ao potencial do circuito dividido pela resistência equivalente. O potencial é 120 volts. 120 volts. Só tem um gerador. E a resistência equivalente, essas duas estão em série. Portanto, a resistência equivalente é a soma das duas. 30. Portanto, eu vou ter 4 amperes a corrente ali, ó, corrente do circuito.
Então eu sei que por aqui passam 4 amperes. Né? Se eu tenho uma resistência de 20 ohms e por ele passa uma corrente de 4 amperes, né? A diferença de potencial na extremidade é dada pelo produto, né, da resistência vezes a corrente. A resistência 20 vezes a corrente 4, a diferença de potencial, portanto, 80 volts. Né? E a corrente nós já vimos, né, 4 amperes. Então a resposta é 4 amperes, 80 volts. A resposta correta é a resposta C. E assim termina a nossa prova regimental do segundo bimestre.